como é que vocês estão? Estamos aqui no nosso cenário da Semana de Oração da Gurizada. A gente não errou o cenário, é porque estamos correndo atrás dos pequenos para que eles fiquem pessoas adultas assim igual vocês, pessoas responsáveis. Olha aí. Porque dos pequenos é o reino dos céus, né? A Bíblia fala isso. Com certeza. Por isso que eu não cresci, porque se eu crescesse o reino deixaria de me pertencer. Bah, falei Puxa isso. vida, é uma análise fantástica. Talvez a Gil corte esse momento, se não cortar, enfim. É assim, O reino dos céus é pra você também, que tem mais de 1,65 m. pra todos. É pra todos. Muito bem, gente. Pastorzão, a gente vive num mundo hoje muito extremista, quer seja de forma real ou de forma virtual. Muita gente falando muita coisa, de forma agressiva e até em nome de Deus em alguns momentos. Terrível, Creio eu que o terrível. pior dos extremismos seja o extremismo religioso, porque Sim. passa uma imagem negativa de quem Deus é. É nesse contexto que a gente quer começar a nossa capela cantando uma música que eu acho que reflete como deve ser o pensamento de um cristão de verdade. Aquele Simbora! raiz. Haja mais amor. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer e descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer e descrever em teu amor. Lá, 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 mais amor. Vamos orar então? Vamos lá. Deus, nós estamos aqui agora. Vamos conversar um pouquinho, Pai, sobre amor, sobre respeitar o outro, essa loucura toda que nós estamos vivendo, Pai. Por favor, nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer que a gente entenda. Porque nós temos as nossas opiniões e elas são bem fortes, Pai. A gente está numa época em que a minha opinião às vezes vale mais que a do outro e muitas vezes mais. Nos ajude, Pai, a hoje entender qual é a sua opinião e qual é a sua vontade para a nossa vida. Por favor, Deus, é no nome de Jesus que nós oramos e pedimos que o Senhor nos oriente. Amém. Muito bem, já dizia uma frase que
O que muda o mundo não são opiniões, mas são exemplos. Né? Exatamente. E é o que a gente vai falar hoje. Quando a nossa opinião acaba causando efeito contrário. Com certeza. E quando o exemplo também causa o efeito contrário daquilo que deveria ser. Porque hoje vivemos em um mundo completamente polarizado. Polarizado seria o quê, pastor? Olha só, um acredita numa coisa, outro acredita noutra coisa, e por isso vamos quebrar o pau. Polarizado, pra ter uma ideia, vem de polo, né? Negativo, Sim. positivo, para na hora que Aí gruda, dá ruim. dá guerra. Tem Isso é polarizado. Tá no polarizado aí na questão política, tá polarizado na questão religiosa, tá polarizado na questão das opiniões. E assim, é só a gente entrar nas redes sociais aí que a gente vai perceber a polarização, o extremismo geral. E o pior não é a questão da opinião, porque se você tem a sua opinião e eu tenho a minha opinião, tá tudo certo. A gente se respeita e tá valendo. O problema é que... Ele queria que fosse assim, né? Que ele tivesse a opinião dele, eu a minha, a gente se respeitasse, mas não é isso que O acontece, problema né? é que na real isso não acontece. Aí Nem sabe o sempre. que acontece? Vai pro fight, gente. Talvez E porque isso aconteça, pastor, porque eu não aceite o fato de que o outro tem uma opinião contrária e eu ajo de uma forma extrema para convencê-lo ou forçá-lo a ter a mesma opinião que eu. E muitas vezes essa maneira extrema ela acontece de forma violenta. Sim. Aí vamos abrir um piquete, vamos para a porta de não sei na onde, vamos fazer não sei o que, porque a gente precisa demonstrar a nossa insatisfação relacionada a algum assunto. E aí dá ruim. Só que tem um problema. A gente sabe que há pessoas extremistas que acreditam em Deus e não acreditam em Deus, há pessoas que creem na Bíblia e não creem na Bíblia, mas tem pessoas que são extremistas e usam inclusive a Bíblia para apoiar suas ideias. A pergunta é, a Bíblia é um livro extremista ou a Bíblia nos aconselha a sermos extremistas em nossa opinião? É isso que a gente vai ler uns textos agora que vai dizer para nós. E é interessante porque às vezes a gente ouve a expressão os cristãos fundamentalistas, ou os cristãos extremistas, os religiosos extremistas. Mas será que a Bíblia é extrema mesmo, pastor? Pois é, se for, eu já vou chegar aqui e vou Não queimar faz tudo. queimar tudo. Queimar tudo. Não, mas falando em queimar, não teve um episódio na Bíblia, pastor? Teve, Tive. queima tudo. Jesus queima tudo. E tá lá no livro de Lucas, eu vou ler para vocês no capítulo 9, dos versinhos 53 em diante, e eu vou dar o contexto desse texto para vocês. Jesus estava passando por uma aldeia, e essa aldeia não quis receber Jesus. Não quis, falou assim, não, Jesus, não queremos Jesus aqui, não queremos. A Bíblia fala o seguinte, vendo isto, que Jesus havia sido rejeitado naquela aldeia, os discípulos Tiago e João perguntaram, Jesus, devemos orar agora para que desça fogo do céu e consuma que esse povo todo dessa aldeia? Jesus, porém, voltando-se para eles, os repreendeu e disse, vocês não sabem de que espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas para salvá-los. E seguiram para outra aldeia. Olha só um Falando de conceito aqui, ó. Falando de fogo, Deus falou assim, Jesus falou assim, ó, não vim para destruir, vim para salvar. Pegou a ideia? Pegou. E olha que coisa interessante, os caras estão andando. Jesus, os caras não concordam com a gente, não receberam o Senhor. Vamos orar para descer fogo, queimar tudo, esse povo tem que queimar tudo e tal. Será que essa não é, muitas vezes, a atitude de alguns cristãos? Com alguns grupos que discordam deles? Grupos que não aceitam nem recebem Jesus como alguns cristãos dizem receber? E talvez essa não seja a nossa postura hoje. Senhor, Deus, olha lá, eles não concordam, tá errado. A gente Eles, tem que bater, a gente tem que queimar, a gente tem que fazer. E Será que não é essa a nossa atitude? E às vezes a gente acha que isso é algo novo. Só que se a gente for olhar o livro de história vai falar das cruzadas. E as cruzadas nada mais era do que alguém que tinha um grupo religioso falava assim, já que você crê diferente de mim, eu vou matar você porque o meu jeito de crer está certo. Então essa história de extremismo não é algo recente. É algo muito, mas muito recorrente. A diferença é que agora a gente perde o amigo por causa disso, né? Naquela época eles só se matavam o inimigo. Agora eu perco meu inimigo, meu vizinho, perco meu amigo, meu vizinho, o pai, a mãe. E tem alguns textos, pastor, que fala disso aí. Né? Como é que a Bíblia aconselha o cristão a viver nesse mundo que é polarizado? Colossenses 4, o verso 6, vai falar assim, ó,
que suas conversas, ou seja, o seu diálogo com um amiguinho, seja amistosa e agradável, a fim de que você tenha a resposta certa para cada pessoa. Ou seja, se eu não me dou bem com o pastor André, eu tenho que ter uma resposta certa para ele. Se eu me dou bem com o Luan, eu tenho que dizer a mesma coisa que eu disse para o André, só que do jeito certo, porque eu me dou bem com ele. Ou seja, eu não tenho que mudar a minha opinião. Eu tenho que ter o jeito certo de falar. Esse mesmo texto que o Felipe leu, na tradução mais tradicional, diz que as vossas palavras sejam temperadas com sal. Olha só. Tipo, sal demais na comida estraga, é ruim. Deus. E sal de menos não dá. Então, palavras que sejam equilibradas, temperadas, é isso que o texto está dizendo. Olha só. Então, a gente entende que Cristo veio aqui para salvar, ele foi equilibrado, e a gente tem que cuidar com aquilo que nós falamos. Olha só, alguns conceitos são importantes para a gente poder entender aí, relacionado a essa questão aí de extremismo, gente. Olha só. E tem um livro da Bíblia, que é o livro assim, se você quer ser uma pessoa inteligente e sábia, leia Provérbios. Sim. E parece que o equilíbrio faz parte da vida de uma pessoa inteligente. O Filipão vai ler pra gente aí, Provérbios capítulo 3, verso 21. Olha esse toque que a Bíblia tá dando aí. Meu filho, eu gosto quando a Bíblia fala meu filho assim, que é um jeito tão carinhoso, né? Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma e serão como joias em seu pescoço. Eles o manterão seguro em seu caminho e seus pés não tropeçarão. Cara, olha só, a Bíblia está falando assim, ó, seja equilibrado, não perca o bom senso. Você está entendendo o que a Bíblia está falando? Não perca o bom senso. O bom senso me diz, de maneira muito óbvia, que às vezes é preferível eu ficar quieto do que causar uma briga. E isso de forma presencial e isso também nas redes sociais, não concorda comigo, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. E eu penso que ter equilíbrio, para você que está assistindo a gente aqui, isso. Ter equilíbrio não significa omitir opinião. Sim. Não estamos falando sobre a questão da opinião. Estamos falando em como transmitir essa opinião. E como respeitar quando a sua opinião não é aceita. É disso que estamos falando, porque acreditamos que é o que tem faltado em todos os diálogos com cristãos e não cristãos. Então, não tenha medo, não tenha vergonha de expor a sua opinião. Mas a Bíblia diz, tenha equilíbrio. Lembre-se que o foco da vida de um cristão é salvar a outra pessoa. É que a pessoa tenha uma imagem positiva de quem é Deus. E a terceira coisa, use palavras equilibradas, temperadas. Cuidado ao escrever, às vezes... Eu sei que às vezes você encontra na internet, alguém fala uma coisa que te fala assim, puxa vida, mas isso tá errado, isso aí... Não precisa escrever na hora. Sim. Você não precisa postar na hora. Especialmente porque você não sabe o que motivou o outro a escrever. Né? É por causa desses momentos de raiva, às vezes, de indignação, que a gente fala coisas, que a gente posta coisas que são irreversíveis. E é muito interessante que eu lembro que na nossa última semana de aula presencial, antes de irmos para a aula remota, teve o primeiro Grenal da Libertadores na história da Libertadores, na história dos Grenais. E teve a briga, foi aquele monte de gente expulsa. Aí eu entrei para dar aula, nesse mesmo prédio aqui. Aí um aluno meu falou para mim assim, do 9º ano, bah, pastor, foi feio, né? Esse tipo de comportamento não é mais aceito. Há alguns anos atrás, quando meu pai tinha a minha idade, ter briga em Grenal, tava tudo certo, era legal. Mas hoje a gente prega que tem que ser bonzinho, né? E aí os caras se matam lá. Que exemplo tá dando para as crianças menores? E aí ele me mostrou que isso era uma 7h30, é a hora que entra a criançadinha menor. Só que aí depois eu paro para olhar, ele e os amigos, o mesmo grupo de pessoas, na internet se mata. Então, tipo, o sentimento meu de que eu preciso ter amor, de que eu preciso fazer o que é politicamente correto, não é só para o outro, não é só para aquele que a sociedade colocou como exemplo. É para todos nós. Porque, em todas as circunstâncias. Exatamente, porque vocês são exemplo para mim. Eu sou exemplo para os meus alunos. Os meus alunos são exemplo para os irmãos mais novos. E assim vai indo a escala de exemplos. E aí que fica a pergunta pra gente.
Será que nós estamos realmente preocupados com isso? Pastor, teve um episódio de Jesus que ele foi injustiçado. Sim. Porque a gente está falando aqui de opinião, né? Mas e quando a opinião do outro me fere e é injusta contra mim? Nesse caso, pastor, aí sim. Nesse caso aí, o cara me feriu, o cara foi injusto comigo. Aí a gente rancoreia mesmo, a gente parte pra cima mesmo. Fight. E fight. É isso, pastor? Tiro, porrada e bomba. É isso? Claro que não. Claro que não. Não, olha só. João capítulo 18 fala de Jesus no Getsemane. E é uma coisa assim, ó, doida, porque assim, ele tá lá para ser preso. O que Jesus fez para ser preso? Nothing. Nada. Jesus não fez nada. Aí ele tá lá, ele não reage à prisão. Aí o Pedro... Julgamento injusto. Ele quer defender o amigo, ele mete a mão lá na espada e... Mas deixar claro quem é o amigo aí, né? Porque... Jesus. Ah, tá. E Pedro queria defender Jesus. Só cortou a orelha, só. E cortou a orelha do Malco. E olha só, que era o soldado romano. E aí então, olha só o que Jesus fala. Versículo 10 e 11 do capítulo 18 de João. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote. Isso aí, fere mesmo. A orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha. Ué, guarda a espada? Exatamente. Meu, o cara tá injusto e chegou pra poder... Guarda. E Jesus fez mais. A Bíblia fala que Jesus fez um milagre. Curou a orelha do Malco. Ué? Curou. Veja que coisa. Cara, que negócio estranho, né? Porque às vezes, tipo assim, eu não posso ser extremista porque eu sou um cara inteligente, entendeu? Mas se você arrumar uma briga e bater em outro em meu nome, tipo, pra me defender, não tem problema. Pra você que vive no ambiente escolar, ou pelo menos vivia antes do Covid, né? Agora você só sabe da escola, mas você não vai mais nela, assim, todo dia. Você tá acostumado a ter aquele cara que fala assim, ó, vou chamar os meus amigos e a gente vai resolver isso, eu e meus amigos. O cara, quando chega lá no coordenador de disciplina, ele tá de boa. Não batia, não fiz nada, foram os meus amigos. Só que Jesus, ele é tão sensacional que ele fala assim, olha, nem pros outros você pode entrar em confusão. E pior, se a gente falar que é de Jesus, eu não posso ser violento, eu não posso ser extremista, nem em nome de Jesus, porque Jesus ele não quer gente extremista para defender os interesses dele. É por isso que nós começamos a nossa capela de hoje, nosso encontro cultural, cantando a música, que tem que começar com quem, gente? Encontro Cultural 9 esse, tá bom? Tem que começar com quem? Tem que começar Comigo. Comigo. Haja mais amor. Haja mais amor em mim. Entenda isso, galera. Não importa a opinião do outro, sabe? Não importa se concorda, se discorda. O que nós precisamos realmente é amar. Porque a gente foi plantado por Deus aqui para salvar. Para salvar. E é importante lembrar você mais uma vez, existe uma coisa entre ser equilibrado e ser politicamente correto. O politicamente correto diz que eu não devo falar minha opinião. Você não pode, então, temos que calar você não pode ter opinião. Isso não é verdade. Você pode ter opinião, você deve ter uma opinião, mas sempre faça isso com equilíbrio, faça isso com amor, porque é isso que Jesus nos ensina e é isso que Ele espera de nós. Que Deus abençoe você. O nosso toque aqui foi simplesmente para que você seja equilibrado. Para que ao você se expressar, seja equilibrado. Para que você, ao dizer, ao falar, ao cantar, ao teclar lá, ao colocar alguma coisa na rede social, ao postar alguma coisa, ao protestar, seja equilibrado. Seja equilibrado. É difícil, para mim, eu acho que para os pastores também, que para nós é ruim ouvir a palavra extremistas cristãos, fundamentalistas. Não deveria existir, né? O verdadeiro cristão não age dessa forma. Vamos orar, vamos pedir para que Deus nos ajude a sermos representantes dele aqui na Terra. Pai, é meio difícil pra gente ter equilíbrio, porque nós vivemos num mundo desequilibrado. E às vezes a gente acha que como o outro está sendo tão desequilibrado, eu preciso passar um pouquinho do ponto para pôr limite nele.
Para ele não pisar na minha cabeça, eu preciso mostrar para ele que eu também sei pisar na dele. Mas não é isso que a gente tem que fazer, não é isso que Jesus fez, Pai. Nos ajude a sermos iguais a Jesus. Nos ajude a sermos equilibrados, Pai. Por favor, Pai, muda o nosso coração, porque isso é mais forte do que a gente, Pai. Muda o nosso coração, por favor. Nos dê equilíbrio. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.